Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula bem rápida, tá? Para dar introdução sobre o Código de Ética Profissional. Como nós somos duas profissões, nós vamos tratar sobre a área da saúde como um todo, né? E também vamos falar um pouco para a enfermagem e para a biomedicina. Eu sei que, assim, estamos iniciando uma nova era, né? Nessa questão dos códigos de ética, da nova profissão que estamos encarando, mas desde agora, desde esse primeiro semestre, essa disciplina, nós precisamos saber que a nossa profissão ela é regida por um código de ética. E alguns códigos de ética são muito parecidos. Nós vamos ver que alguns locais, em alguns domínios, tanto a biomedicina quanto a enfermagem, elas se parecem muito. E, consequentemente, a medicina, a odonto, quando trata do atendimento ao paciente, à população, os códigos de ética eles são muito parecidos. Então, vamos para frente. Vou pegar aqui um ponteiro, marca-texto, tá? Sobre o Código de Ética Profissional. Bem, a palavra profissão, ela provém do latim professione, né? O substantivo professio, ou seja, a ação de fazer profissão de. Quem trouxe isso foi Cícero. Então, essa é a palavra profissão, a ação de fazer algo, né? Então, é isso que nós vamos fazer, ou biomedicina, ou enfermagem, ou nutrição. O conceito de profissão representava trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros. E é isso mesmo, né? No cerne da questão, o termo profissão representa isso, trabalho que se pratica a serviço de terceiros, para trabalhar para terceiros. A expressão ofício emprega-se para expressar a profissão e provém do latim officio, como derivativo de oficina, né, que significava loja, fábrica, laboratório, escola. Resumindo, né, o lugar onde se atendia ou servia alguém. Então, a palavra profissão, né, o ofício, ele se origina, tem essas origens aí do latim, né, que significa fazer algo para alguém, trabalhar para alguém, servir alguém. Então, na profissão, a gente escolhe sim servir alguém, não é isso? E o trabalho também representa essa palavra chamada tripalium, né? O tripalium, ele é derivado do latim e significa que era um instrumento feito de 3 paus aguçados, né? Ó, como vocês podem ver aqui na imagem, um aqui no meio e o outro fazendo X, e algumas vezes alguns munidos de ponta de ferro, na qual os agricultores batiam o trigo, né? As espigas de milho. Então, a maioria dos dicionários registra tripalho como um instrumento de tortura, o que teria sido originalmente ou se tornado depois. Então, muitas pessoas consideram trabalho como tortura, né? Então, tripalium, que deriva desse instrumento, né, feito de 3 paus, por isso que o nome latim, em que as pessoas desbulhavam, né, o milho e o trigo, e alguns trazem como instrumento de tortura, né? Então, não façamos, né, do nosso trabalho, do dia a dia, como um instrumento de tortura. A gente está vivendo tempos, né, sombrios, mas nós juramos servir ao próximo, então que não seja uma tortura, né, lidar com essas pessoas que precisam da gente, né? A profissão tem, além da sua utilidade para o indivíduo, uma expressão social e moral, né? Quem nunca sonhou no seu primeiro dia de aula, a sua formatura, né? Quem nunca imaginou que já teria em mãos, né, o seu diploma para trabalhar. Então, tem uma expressão social, uma expressão moral, porque o indivíduo ele se destaca e se realiza plenamente, provando a sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência. Então, a pessoa muda depois da sua profissão. Existe a Monique antes de ser enfermeira, existe a Monique após ser enfermeira, tanto na expressão social quanto na expressão moral. Vamos dar outro exemplo de professor. Existe o professor Joaquim antes de ser médico, existe o professor Joaquim depois de ser médico. Existe o professor Delano antes de ser biólogo, existe o professor Delano depois de ser biólogo. As pessoas mudam. Existem expressões sociais, expressões morais. E querendo ou não, você acaba
vestindo a camisa da profissão. Então, quando você entra na faculdade, você já está representando aquela profissão, aquele trabalho. Então, mais do que nunca, a gente precisa agir eticamente, saber o que fala, saber como se comporta, saber agir eticamente dentro da nossa profissão, pois já estamos representando-as. Através do exercício profissional, consegue o homem elevar o seu nível moral. Quem era fulano antes de ser enfermeiro? Quem era fulano antes de ser biomédico? Quem é agora fulano, né? É o doutor fulano, é a doutora fulana, e isso eleva o seu nível moral. Você vai servir as pessoas. Você tem um título, você tem sabedoria, você tem conhecimento. A sua família vai se dirigir a você, a sua comunidade vai se dirigir a você, você vai servir pessoas, né? Então, eleva sim o nível moral, né? Então, através do exercício profissional. Então, se alguém perguntar, pode o exercício profissional elevar seu nível moral? Sim, verdadeiro essa questão. E é na profissão que o homem pode ser útil à sua comunidade. Então, olha que bacana, né? Nela se eleva, nela se destaca na prática da solidariedade orgânica. Então, digamos que eu, né, morava no interior e aí fiz faculdade. E aí, agora eu voltei para o meu interior, então agora eu sou útil à minha comunidade, né? Não que antes eu não fosse, mas agora eu sou útil com uma profissão à minha comunidade. Vou me elevar, vou me destacar, e isso é muito importante até mesmo para o nosso nível, né, moral dentro da comunidade, dentro da sociedade. Né? E falando um pouco do código de ética, o conceito profissional é a evidência perante terceiros das capacidades e virtudes de um ser no exercício de um trabalho habitual de qualidade superior. Então, você representa essa evidência, esse conceito profissional. Né? A profissão ela pode enobrecer pela ação correta e competente, mas pode também ensejar a desmoralização. Né? E é forte esse termo, né? Desmoralização, através de conduta inconveniente com a quebra de princípios éticos. Então, isso é muito forte, pessoal. Quebrar princípios éticos pode fazer com que eu me desmoralize frente à minha profissão. E nós vamos conhecer, a partir da aula de hoje, os nossos códigos de ética. E lá dentro do código de ética tem a seção de punição, quebra de princípios éticos, denúncia, né, punições. Então, eu preciso conhecer para eu não fazer, né? Para eu não quebrar esses princípios éticos, porque além de eu estar me desmoralizando pessoalmente, eu também vou estar me desmoralizando a minha profissão. Por exemplo, vamos aqui no exemplo, né? O advogado preso agora na CPPL 4, tentando entrar com os celulares, ocorrência em andamento. Perceba que isso aqui eu peguei de um chat, tá? Então, tá aqui. Esse advogado, ele tentou entrar no presídio com celulares e rapidamente, por meio da internet, se localizou, né, a inscrição lá do advogado, né, a foto dele, o nome, né, e rapidamente encontraram o quê? O Instagram do cidadão, né? Então, encontraram aqui o Instagram dele e tal. Aí, me respondam, moralmente perante a sociedade, você contrataria esse advogado? Ele incumbiu como erro ético, ele cometeu um crime e ele se sujou moralmente frente à sociedade, frente à população. Quem vai confiar agora nesse advogado, né? Então, a gente cobriu aqui o nome fácil só para não estar difamando a imagem da pessoa, mas ela se autodifamou, né? Então, quando você comete um crime que vai a público, quando você quebra um código ética que vai para as mídias sociais, as pessoas vão atrás de você para não te contratar. Então, isso é muito pesado para um profissional, né? O código de ética, ele julga a conduta ética na classe, né? Estabelece um código de ética para uma classe, cada indivíduo a ele passa a subordinar-se. Então, você se formou enfermeiro, você é subordinado ao COREN, né? Ao Código de Ética da Enfermagem. Você se formou biomédico, você é subordinado ao CRMB, ao Conselho Regional de Biomedicina, sob a pena de incorrer em transgressão. O que é isso, professora? Sobre pena de ser punido, né? Então, punível pelo órgão competente, incumbido de fiscalizar o seu exercício profissional.
Ah, professora, mas existe essa fiscalização? Existe, pessoal. Então, no Corém, existem os fiscais, né, que vão para o serviço de saúde fiscalizar, ou aleatoriamente, ou sob denúncia. E na biomedicina, não existem os fiscais, o nome são os delegados, então é mais chique ainda, né? Então, existem os delegados da biomedicina, os quais também vão, sob denúncia ou sob forma aleatória, fazer fiscalização nos locais onde os profissionais. E aqui eu trago para vocês o endereço, né, do Conselho Regional de Biomedicina. Ele é localizado a Seccional Ceará, lá na Rua Doutor José Lourenço, 2513, Sala 103, Joaquim Távora. Aí tem o telefone e o e-mail. Então, anotem, os meninos aí da Biomedicina, anotem onde fica localizado o conselho de vocês, que vocês futuramente terão sim que participar, né, se vincular ao conselho. Para os meninos da enfermagem, né, tem o Corém, que fica localizado lá na rua Mário Mamed, 609, no bairro de Fátima. Horário de atendimento de 8 às 17, aí tem o telefone, tem o e-mail, e lá também entrega senha. Então, gente, no momento não é momento de ir para lá, tá? É momento de quarentena, mas gravem esses números aí, esses nomes, que vocês vão, logicamente, para o resto da vida se submeter aos conselhos de vocês, tá bom? Assegura-se ao transgressor do Código de Ética todas as formas de defesa em direito e em julgamento se consideram todas as atenuantes e agravantes. Então, quando você é denunciado, por exemplo, com um crime ético, você tem sim como se defender, mas a defesa é frente ao Código de Ética, né? Então, tudo vai se considerar como atenuante ou agravante da situação. Então, vamos trabalhar futuramente casos reais, tá? De defesas e acusações dos códigos de éticas profissionais. Existe sim um tribunal de ética que funciona tanto como um júri e atribui aos faltosos diversas modalidades de pena, como, por exemplo, simples advertência até cassar o direito do exercício profissional. Então, eu fui convocada, né, ao Tribunal de Ética, fui julgada, então eu posso simplesmente levar uma advertência que fica lá no meu prontuário. Então, olha, atenção, todo mundo tem um prontuário, tá? Então, fica lá no meu prontuário, que eu sou um profissional que já levei a advertência. Professor, isso serve para alguma coisa? Serve, gente. Então, futuramente, se você for contratado, o seu contratante pode pedir ao conselho o seu prontuário. Se vê que você já respondeu a advertência, provavelmente ele não vai te contratar. Então, isso é muito sério. Essas práticas, elas visam exercer o poder coercitivo dos órgãos de classe sobre os componentes desta que não se ajustam às normas estabelecidas. Então, é muito importante também a gente entender que esses órgãos têm poder sobre a gente, né? E não as pessoas, quando não se ajustam às normas, elas estão incumbidas sobre esse tribunal de ética. Então, vamos ter cuidado e conhecer todos o nosso código de ética. Derivam-se apurações de irregularidades que são originadas do trabalho de fiscalização ou de denúncias. Então, quem é que pode denunciar? Gente, qualquer pessoa pode denunciar. Um paciente, um acompanhante, um usuário de um laboratório, um colega de trabalho pode denunciar, e não precisa ser denúncia você dizendo seu nome, pode ser denúncia anônima. E aí a fiscalização também não tem a obrigação de avisar que está indo lá fiscalizar, tá? Ela chega lá de surpresa. Então, já passei por fiscalizações no meu setor de trabalho, eles queriam fiscalizar prontuários e deu tudo certo. Então, o processo do reconhecimento social e profissional de saberes dos trabalhadores, ele está sim centrado no atendimento das necessidades, da mais individual às mais coletivas. Então, veja bem como é o trabalho na sociedade, é um bem comum, né? Todos se juntando para um bem comum. Aí tem a ilustração dessa imagem, né? De várias pessoas trabalhando em conjunto para tirar a maçã lá. Então, o fruto final, né, que seria o fruto do seu trabalho, você nunca faz sozinho, você tem que trabalhar em sociedade. Agora, mais do que nunca, né, nós somos os profissionais das linhas de frente que estamos atuando frente ao combate ao coronavírus, não é isso? Então, eu particularmente estou trabalhando, os professores de vocês que trabalham na assistência também estão trabalhando, linha de frente. Então, quem puder ficar em casa, é para ficar em casa, porque quem não pode estar na linha de frente.
Então, olha que bacana o reconhecimento, né? Teve essa publicação aí, teve essa publicação aí do G1, enfermagem lidera ranking de carreiras que podem mudar o mundo. Olha que bacana, né? Então, tá lá a imagem. 85% dos enfermeiros acreditam que seu trabalho ajuda a mudar o mundo. E ajuda, né, pessoal? Então, a maioria das carreiras ligadas à área da medicina e educação, né? Então, fazem a diferença no mundo. Então, olha aí o. E lógico, nós também temos o destaque da biomedicina, né? Presente em mais de 20 países, a biomedicina é uma das ciências que mais se destaca na área da saúde. Então, eu trago aí embaixo a fonte para você dar uma olhada, né, na matéria completa, que aqui eu trouxe só a foto. Então, dá uma olhadinha, que bacana o destaque também da biomedicina no Brasil e no mundo. Então, a sua profissão tem um papel social, né? São ações que visam ampliar o máximo possível a educação desses trabalhadores. Então, quem escolheu a área da saúde não pode parar de ter educação, de se educar, de se profissionalizar. Então, o tempo todo nós estamos passando por mudança e essas ações, existem ações nos locais de trabalho que ampliam essa educação dos trabalhadores, né? Ações opostas aos modelos que centram a formação profissional nas demandas dos processos produtivos, estruturados, né, pelo saber fazer e o saber ser. Não adianta somente eu saber fazer o procedimento, eu saber coletar o exame, eu saber fazer o atendimento ao paciente. Eu preciso saber ser também, porque quem lida com o ser humano também precisa saber ser. Então, isso é muito importante. Dimensões que transferem aos indivíduos a responsabilidade pelo suprimento das necessidades produtivas, em detrimento das suas próprias necessidades. Quem é profissional da saúde entende muito bem isso. É aquela velha história, eu saio de casa para cuidar da sua família. Então é isso, nós estamos produzindo em detrimento das nossas próprias necessidades. Eu preciso me cuidar e ter ética nas minhas ações para eu poder cuidar do próximo, né? Necessidades. E essa imagem é muito forte, porque muitas vezes o profissional ele pode sofrer da síndrome do esgotamento, conhecido como burnout, né? Então, essa síndrome do esgotamento mata, gente. Então, a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes pode não matar, mas mexe com a saúde mental e se a cabeça não funciona, o resto também não é verdade? Então, veja essa divulgação aí do ano passado. Síndrome de burnout afeta todos que trabalham em hospitais. É exaustivo e é uma realidade. Então, a gente precisa sim de acompanhamento psicológico. Já falei nas aulas e falo aqui, repito, não podemos ter preconceito com quem busca saúde mental, tá? Qualquer pessoa pode estar vulnerável a sofrer doença mental, tá bom? E falando um pouco das bases filosóficas dos códigos de ética, né? A ética é um dos conceitos filosóficos mais essenciais do pensamento humano e talvez o mais esquecido nessa sociedade que a gente vive com o individualismo, consumismo. Então, precisamos estar atentos com relação a isso, né? Não podemos viver em sociedade individualista e consumista. Deve ser caracterizado e sempre presente nas reflexões que buscam atingir o significado de alguma questão. Então, fica sempre aquele diabinho e aquele anjinho na nossa cabeça. O que fazer na sociedade, muitas vezes, individualista e consumista. Vamos dar um exemplo aqui. Profissionalmente, eu posso esconder todas as máscaras dentro da minha bolsa só para mim usar? E aí falta para os meus colegas? Cuidado com a sociedade individualista. Eu tenho que pensar no bem coletivo. Então, cuidado com o diabinho, tá? A gente tem que pensar na sociedade coletiva. O bem coletivo. Então, para um código de ética ser organizado, é preciso que se traça a sua base filosófica, né, que deve, né, estar na virtude, né, a ser respeitada no exercício da profissão. Vocês vão ver que todos os dois códigos de éticas que eu vou colocar aqui para vocês, eles têm as virtudes filosóficas, que aqui a gente não vai se repetir porque vocês vão ler. As virtudes básicas são comuns a todos os códigos, né, e as específicas de cada profissão representam as variações entre os estatutos. Bom, estuda e regula o relacionamento do profissional com os seus clientes, com os seus pacientes, visando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural onde exerce sua atividade. Então, cada código de ética tem esse relacionamento com os clientes, com a clientela que a gente vai servir. Ele tem caráter normativo, tem caráter jurídico, que regulamenta determinada profissão, apoiando em estatutos e códigos.
nós vamos ver que existem as punições. Então, a ética ela é imprescindível ao profissional, porque nas ações humanas, o fazer e o agir, eles estão interligados. Não tem só como eu fazer mecanicamente, eu tenho que agir também, e muitas vezes esse agir, ele pode sofrer algumas variações, né? Então, eu preciso ter ética e conhecer a ética. O primeiro, né, que é o diz respeito ao fazer, diz respeito a quê? A competência, né, a eficiência que todo profissional deve possuir para exercer sua profissão. A partir do momento que você recebe seu diploma, você já tem a competência para fazer aquela profissão. O segundo, que é o agir, ele está relacionado à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes, à moral, que deve assumir do desempenho de sua profissão. Então, para você ser um bom profissional, você precisa ser né? Quais são as principais virtudes profissionais que nós temos e precisamos para o dia a dia? Temos que ter zelo, né? Parte de uma responsabilidade individual e tem início na relação do profissional e seu objeto de trabalho. Então, eu não sou uma boa profissional se eu não tiver zelo com meus pacientes, com meu laboratório, com minha clientela. Lógico, eu preciso ter honestidade, eu não posso ser um bom profissional se eu não for uma boa pessoa, né? É um elemento decisivo na relação profissional, uma vez que traduz a confiança depositada por terceiros a alguém. Então, você vai fazer seu nome enquanto profissional, você não pode infringir o código de ética, porque isso é altamente desonesto e vai quebrar isso daqui, tá? Lembrando, pessoal, você exerce a sua profissão a partir do momento que você entra na faculdade. Então, você tem que ser honesto no dia a dia, com os colegas de trabalho, na sala de aula, com os seus compromissos, com os seus professores, nas suas redes sociais. Atenção, eu preciso ter honestidade nas minhas redes. Sigilo profissional, isso é óbvio, né? Reserve é essencial para que o zelo e a honestidade se encontrem no sigilo, um aliado essencial à manutenção do vínculo profissional e objeto. Como é que o paciente vai confiar em mim se eu não tenho o zelo de guardar o segredo dele? Então, eu tenho que ter o sigilo profissional com os dados do meu paciente. Ah, mas esse sigilo é com relação a quê? Com relação a todo mundo. Se ele te pediu um segredo, você vai guardar, né? A não ser que aquele segredo vá prejudicar a assistência, como no caso uma doença infecciosa. E, lógico, eu preciso também ter competência, né, que resume de forma convincente a relação das virtudes citadas anteriormente. Não adianta você dominar a técnica se você não tem zelo, se você não tem honestidade, não tem sigilo. Você acaba sendo um profissional incompetente, né, para si. Então, elas estão, girando. Tenho que ser leal, tenho que ter responsabilidade desde a faculdade, tenho que ter iniciativa, não espero por ninguém, eu faço o que eu preciso fazer, tenho que ter perseverança e tenho que ter compreensão. Então, isso é cíclico, tá? Então, o tempo todo, essas virtudes vão estar girando no bom. Então, aqui temos mais, desculpe. Tenho que ter uma compreensão com os dados do meu paciente, dos acompanhantes, dos exames. Preciso ter humildade, sem humildade eu não chego a lugar nenhum na minha profissão. Preciso ser otimista. Se eu não estou feliz no meu trabalho, eu devo mudar, eu devo sair da profissão. Mas eu tenho que ter otimismo nos tratamentos, tenho que passar otimismo para os meus colegas. Preciso ter prudência, preciso ter coragem e eu tenho que ser imparcial, tá? Então, essa questão da imparcialidade é dar o mesmo tratamento a todos os pacientes. Eu não posso dar prioridade a um, a outro, né? Então, eu preciso ter ética. A ética fundamenta tudo. Então, isso daqui a gente vê quando voltar, tá? Nós vamos trabalhar os nossos códigos de ética. E vamos para o chat tirar as dúvidas, tá bom, pessoal? Eu vou colocar os códigos de ética e vou dar os direcionamentos do que nós vamos fazer. E, gente, fique em casa, tá? Quarentena não é para ir pra praia, não é para estar brincando, não é para fazer churrasco, não é para reunir galera, é para ficar em casa. Quem pode, fica em casa. Quem não pode, vai pro plantão e fica com medo. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa, tá bom? Então, vamos em paz, né? Tenham todos uma excelente quarentena, não saiam de casa, tenham cuidado com os idosos, cuidado com as transmissões. Usem, lave mão com água e sabão, só usa álcool gel se precisar sair, tá bom? Então, os parabenos presentes no shampoo, no sabonete, também destrói o vírus, tá certo? Um abraço a todos e vamos em paz.